E conforme esses temas vão sendo abordados aqui, a primeira simbologia dessa pedra, ela quer dizer o seguinte: traga à tua lembrança aquilo que te dá esperança. E eu vou resumir, porque é um tópico que já vem sendo batido por vários irmãos que têm a oportunidade de subir aqui em cima e pregar sobre isso. Trazer na lembrança aquilo que te dá esperança é tudo que Deus fez para você chegar até aqui. Todas as vitórias, todos os desafios que você fez ou que você conquistou para você chegar até aqui. A segunda pedra não tenha medo da afronta do teu inimigo. Então, por maior que seja o teu desafio, por maior que seja o teu problema, não tenha medo. O terceiro, esteja sempre preparado. E quando eu tive a oportunidade de trazer essa palavra, também me veio o Provérbios 21:31, que ele diz: prepare a sua cavalaria, pois a vitória vem do Senhor. E a quarta pedra significa: levante-se contra o teu problema em nome do Senhor. E quando eu estava ministrando e pregando sobre a terceira, esteja sempre preparado, eu contei a história de Davi, mas não tem como você falar de Davi sem falar de Saul. E muitas das pessoas gostam daquela história de aprender com os erros. Irmãos, eu falo para vocês que eu prefiro aprender com os erros dos outros do que aprender com os meus próprios erros. E na época de Israel, tanto Saul quanto Davi foram ungidos por Samuel, filho de uma promessa. Samuel foi o último profeta, o último juiz e o último sacerdote daquele tempo. O que significava? Todas as decisões daquele povo, todas as condenações ou toda a justiça era feita com base em princípios daquilo que Deus falava, daquilo que Deus ordenava como princípios. E quando Samuel estava velho, ele foi colocar os seus filhos no poder. E seus filhos não eram homens perante a lei do Senhor. E aí o povo decidiu escolher um rei. E isso foi uma afronta para o Senhor, porque eles preferiam ser julgados por um homem do que ser julgados pela maneira que o Senhor queria que eles fossem julgados. E se nós trouxermos a primeira pedra, porque eu vejo rostos novos aqui na igreja, e às vezes você pode falar para mim: mas eu não tenho experiência com Deus, eu não tenho experiência com o Senhor, como é que eu vou me trazer à lembrança aquilo que ainda eu não tenho? Mas essas pedras, elas não estão em ordem, irmãos. Se você não tem algo para trazer na sua lembrança hoje, use apenas a quarta pedra. Toda vez que você for se levantar contra um problema, levante-se sobre ele em nome do Senhor. E aí sim você começará a ter esperança e lembrança daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Porque quando eu fui ministrando sobre a vida de Davi e Saul, resumidamente são dois caminhos, irmãos. Davi, ele pelejou contra o gigante, e Davi ele estava naquela guerra porque ele era pajem de armas. Ser pajem de armas, irmãos, é o homem que leva as armas para o campo de guerra. E ao contrário do que seu irmão pensava, que ele foi lá para aquela guerra porque ele queria ver a batalha, ele foi para aquela guerra porque, irmãos, nós nunca estaremos em algum lugar que Deus não queira que nós estejamos. Então, se ele estava naquele lugar, se ele estava naquela ocasião, porque Deus quis que ele estivesse ali. E toda vez que ele via aquela afronta do gigante, ele se lembrou das lutas que ele teve com o urso, das lutas que ele teve com o leão e de como o Senhor livrou ele até aquele momento. Ele não teve medo da afronta do inimigo e ele estava preparado com a sua arma. E ele se levantou contra a situação em nome
do Deus dos exércitos. E o trágico fim de Saul, 1 Samuel 30, quando ele estava defronte